Captando a essência num retrato, como uma artista plástica. Sejam bem-vindas ao canal TV Ateliê em Casa, onde eu abordo assuntos sobre artes plásticas. Aqui eu ensino artistas plásticas amadoras a criarem seus desenhos e pinturas sem dependerem de cópia. Meu nome é Fábio Campos, eu sou artista plástico e professor de artes plásticas. Muito bem, vamos lá para o nosso quadro negro para a gente falar sobre esse tema, né? Como captar a essência no retrato, né? Mas aí é captar como uma artista plástica, né? É importante a gente entender que nem sempre a gente faz isso aí como artes plásticas, né? E a gente vai definir isso melhor agora. Deixa eu botar aqui, vamos lá, captar a essência num retrato, vamos lá. Captando a essência num retrato como artista. Ficou bem estranho, deixa eu botar mais curvinha. Artista plástica. Muito bem, como é que pode ser isso? Você vai estar fazendo um retrato e não vai ser artista plástica? Sim, é possível sim, você está fazendo um retrato sem ser uma artista plástica. Como assim, Fábio? É muito simples. Se você chega e copia, você começa com uma cópia, você está só se preocupando em reproduzir o que está fora. Isso é a essência das artes plásticas. É importante a gente pensar nisso. É muito importante a gente pensar nisso. Se você pensa em cópia, né? Deixa eu até botar o acento aqui, cópia. Se você pensa em cópia, você vai entender que realmente você não está botando as artes, a sua arte, naquela interpretação do retrato. Então você não, simplesmente não está rolando, né? A verdade é essa. Para você captar a essência do retrato como um artista plástico, você não pode copiar. Essa é a grande. Esse é o pulo do gato, vamos dizer assim, como dizia minha avó. Isso tudo eu estou falando porque teve uma pessoa que me perguntou: pô, mas como é que eu faço isso? Eu só sei copiar. Se você copia, você não consegue. Definitivamente, se você está copiando, você não vai ter nenhuma chance, eu posso dizer, de fazer um trabalho como uma artista plástica. Mas isso não é impossível. Não é impossível. O que você acha disso? Você acha uma ideia boa você conseguir passar a essência daquela pessoa, daquele sentimento que ela passa no olhar? Pode ser um olhar triste, melancólico, pode ser um olhar ativo, vigoroso, pode ser um olhar plácido, não importa. Qualquer que seja o sentimento que ela está passando, você pode capturar essa essência. O que você acha de você fazer isso? Se você gosta, né? Porque tem gente que não está afim de fazer retrato e está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas tem gente que gosta, que acha bonito. Então, vamos pensar nesse momento aí. Como é que você faz isso, né? Em primeiro lugar, é importante você pensar que se você não copia, né, isso é ótimo, se você não copia, você vai fazer de outra maneira. Você vai fazer observando, né? Você vai usar a observação ou a observância, né, que é olhar, né? Você vai olhar para a pessoa que você está fazendo o retrato. Com observância, você vai observar, analisar, mas não vai buscar a cópia. Isso aí pode ser até, olha, lembrando, pode ser até uma foto, tá? Não importa, tanto faz. Vou ter uma foto aí para vocês verem. Não importa, você pode fazer a partir de uma foto, pode fazer ao vivo, não importa. Você tem que observar e não copiar. Observar é você perceber as relações, obviamente, entender como é que elas funcionam e colocar o seu tempero. É isso que faz a diferença. Não é você fazer igualzinho, aquela história toda de sempre. Não. Não é você ter que fazer sombreamentos incríveis. Não é isso também. O que importa é você observar, né? Ter a observância e ficar satisfeita com o que fez. Porque se você não ficar satisfeita, não adianta. Nenhum trabalho, aliás, vale a pena se você não tiver satisfação no que faz. Você tem que ficar satisfeito, é muito importante nesse processo. Você não tem que atender a ninguém, nem a pessoa que está sendo retratada. É claro que ela pode gostar ou não, aí é outra história. Mas você tem que estar satisfeita. Por que você tem que ficar satisfeita? Porque você está colocando a sua linguagem. Quando você coloca a sua linguagem, ficar satisfeita, significa colocar no retrato, né? Colocar a sua linguagem, o seu traço, as suas características. Você é uma pessoa que faz contornos fortes no seu trabalho, você usa o contorno forte. Você gosta de usar cores vibrantes, usa cores vibrantes. Ah, mas ela não tem um verde na maçã do rosto, nem um vermelho na testa, não importa. Se você quer, se você pensa assim, faça assim como você quer e como você pensa. Nunca mude o seu modo de fazer um retrato porque tem que ficar igualzinho, porque tem que ficar. Não, 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 não. Você tem que pensar antes de qualquer coisa nisso aqui, na sua linguagem. Se você não pensa nisso, já era. Já era. Né? É realmente muito importante que você se respeite. Né? Mais do que os outros te respeitarem, você tem que se respeitar. Porque aí você não vai permitir uma invasão. Porque muita gente vai falar, mas não ficou igual, não ficou parecido. Para fazer um retrato, a sua função principal é captar a essência. E é o seu viés, é o seu filtro que vai pegar essa essência e vai colocar no papel. Não é o filtro dos outros. Se alguém falar assim, não ficou igual, você fala, então faz o seu desenho. O meu desenho é esse aqui, é assim que eu faço. Quando você coloca o seu estilo, isso é um benefício incalculável. Você fica livre, inclusive para pintar outras coisas, tudo do seu jeito, com liberdade total. É fundamental a coisa da linguagem, gente. É fundamental. Não deixe
nunca de pensar nisso. A linguagem deve te comandar no que você está fazendo. Essa busca e essa mudança, que a linguagem não é fixa, não é uma coisa estanque, parada, não. A linguagem ela tem continuidade. A gente pode ver até em alguns retratos que eu vou colocar aqui agora. Vamos lá. Olha aqui, ó. Veja só esse retrato que eu vou mostrar para vocês. Está vendo aqui essa mulher? Chama-se Gertrude Stein. Né? A gente percebe bem na imagem que a gente está colocando aqui na tela que é um retrato que tem vamos dizer assim, um conhecimento técnico de sombreamento, etc., né? Mesmo de anatomia e tudo, mas há uma certa deformidade e uma expressão deslocada dos olhos. Se você olhar bem nos olhos dela, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, são os olhos não muito proporcionais, estão meio como se fora da perspectiva do rosto. Né? Não é um retrato fidedigno e realista, não. É um retrato expressivo, busca a expressão. Quem fez esse retrato foi Pablo Picasso, é o retrato da Gertrude Stein. E isso tem bastante literatura até, e tem vídeos falando sobre isso, filmes, da luta que foi para ele, a pesquisa que foi para ele, fazer isso daí, porque ele desenvolveu aos poucos isso daí, tentando entender como é que ele ia representar esta mulher, a Gertrude Stein. E ele tinha uma certa. Ele sempre representava mulheres como mulheres, e ele estava com uma dificuldade de entender como é que funcionava a representação. Né? Justamente isso que a gente está falando, né? Da essência do que a modelo, ou do que o modelo está mostrando. E ele não conseguia, simplesmente, ele tinha uma dificuldade, o Pablo Picasso. Então, o que ele fez? Ele pesquisou, ele entendeu, né, que ele tinha que retirar toda e qualquer conotação do retrato. Então, ele chegou e trabalhou de outra forma. Né? Uma forma onde ele não fazia essa abordagem e poderia trabalhar a linguagem dele. Né? Aí você já vê que nesse trabalho ele já tem um pequeno passo, né, para o cubismo. Né? Vamos dizer assim, uma relação com o cubismo. Vamos dizer assim. Para não dizer que é um passo, é uma relação com o cubismo. Esses olhos levemente deslocados. Esse aqui é famosíssimo também. Retrato do Dr. Gachet. Veja, o Van Gogh ele faz o retrato do jeito dele, cheio de traços, cheio de curvas, imprecisões. Você vê que a face do Dr. Gachet ela não possui um contraste muito forte. Ele coloca do jeito dele todas as pinceladas. É Van Gogh e é um trabalho belíssimo. Olha a mão do Dr. Gachet, percebe que ele usa um verde acinzentado, que é completamente diferente dessa mão aqui que está encostada no rosto do Dr. Gachet. O retrato ele compõe-se não somente da face, mas também, no caso, o corpo, a configuração toda. Você percebe que ele tem uma liberdade absoluta na representação. É o traço do Van Gogh. É indiscutível. Ponto. Não há o que você perguntar, mas eu não sei, eu não gostei muito, então você não gostou do meu retrato, tudo bem, o meu estilo é esse. É assim que você tem que proceder. É você, tem que ser você na sua essência. É assim que você tem que proceder. E o terceiro retrato, um retrato do Vlamin, é um pintor fauvista, pintando um outro colega dele, o André Derain. Então, Maurice Vlamin e o André Derain. Ele pinta o André Derain com uma liberdade estupenda. Veja, são grandes artistas que eu estou me referindo aqui, tá? Eu não estou pegando três quaisquer artistas, não. Estou pegando Pablo Picasso, Van Gogh, tá? E o Maurice Flamand, que era um grande artista fauvista do expressionismo francês. Liberdade, gente. É a liberdade que tem que conduzir a gente em tudo que a gente for fazer. Se você quer fazer um retrato, né, expressivo, né, com a essência da pessoa que está retratando, você tem que fazer isso, tem que mergulhar na essência e não ficar presa, né, em fazer alguma coisa que atenda a realismos, mas a sombra, mas não, olha só o retrato. Eu te dei três possibilidades, né, de retratos aqui, um até mais realista, que é o do Picasso, né, mas que tem uma leve distorção no olho, a face está um pouco distorcida, né, e ele conseguiu com isso criar um clima, que era o clima que eu falei aqui para vocês, sobre a questão de gênero, né, da Gertrude Stein, que era uma investidora de quadros na época. Né? Da mesma forma, o Van Gogh retratando o Dr. Gachet e o Vlamin retratando o André Derain. Não é que eles não tivessem conhecimento técnico, é que não fazia sentido mais. Tá? É muito importante você pegar isso para você. Tá? A pergunta que eu estou tentando responder com esses exemplos é justamente essa. Como é que eu consigo fazer isso? Seja você, desenvolva a sua linguagem de uma maneira sincera, fidedigna, dedicada, e você vai conseguir atingir seus objetivos. Tá bom? Vou ficando por aqui, então, e nos encontramos numa próxima aula na TV Ateliê em Casa, do canal TV Ateliê em Casa. Um abraço. Tchau, tchau.